prazer estar aqui. Acho que a última vez que eu estive em Jacareí, acho que faz uns 5 anos. E é uma cidade muito agradável, é perto de São Paulo, né? Onde eu trabalhava, tinha vários amigos que moravam aqui e todo dia iam para São Paulo para trabalhar. Eu acho que não fazia tanto isso, mas não é longe. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre me empolgou muito, que é comunicação. Se nós formos na essência da comunicação, a comunicação é uma faculdade, é algo que é uma propriedade desde a nossa criação, enquanto mônada, enquanto uma energiazinha fadada a evoluir. Nós já tínhamos, em princípio, a comunicação para ser desenvolvida. E temos desenvolvido até agora. É a nossa missão, desenvolver todo esse processo de comunicação. Agora nós vamos falar mais da comunicação do Espiritismo. Eu vou afirmar coisas, vou dar algumas opiniões e estejam certos que eu posso estar errado. Isso é para vocês analisarem e julgarem o que é conveniente e o que não é conveniente. Eu procuro me respaldar naturalmente no conhecimento espírita, mas todos nós somos falíveis. Né? Bom, não precisa ligar primeiro. Né? Assim. Primeiro, definir o termo comunicação, que é também uma coisa muito difícil. Eu queria que colocar aqui uns 10, 20 slides com a posição de diversos mestres que são diferentes em um dos outros. Né? Mas olha, processo de relacionamento dialógico, onde todos os envolvidos sofrem alterações no conhecimento acumulado. Já começou a interessar. É um diálogo em que, após o diálogo, você sofreu alteração no teu conhecimento acumulado. Eu diria que nem só no conhecimento, no sentimento também. Essa definição não é de um comunicador, mas é de um psiquiatra. E eu gosto muito dessa definição. Vejam bem, é o ato por meio do qual as pessoas se relacionam, transformando-se mutuamente e transformando a realidade que as rodeia. Então, comunicação é isso, é transformação, é troca. É isso que é a comunicação. E todos nós falamos, não é? Todos nós nos comunicamos, escrevemos, e parece ser fácil se comunicar. Né? Mas não é. É muito difícil se comunicar. Se comunicar com resultados. Comunicar tendo certeza que o interlocutor ouviu e concluiu as mesmas coisas que você. Então, é mais do que isso. É pensar, é sentir, é se conectar, é pertencer, é participar, é agir. Tudo isso é comunicação. É o fator crítico de qualquer empreendimento. A casa espírita é um empreendimento. Quer dizer, qual é o fator crítico para o sucesso da casa espírita? Na minha opinião, é a comunicação. Se a comunicação falhar, vai falhar tudo. Então, qual é a missão estratégica de qualquer organização? Não estou falando de centro espírita, estou falando de uma quitanda, de uma banca de jornal, de uma multinacional. Qual que é a missão estratégica? É a mesma do centro espírita: conquistar clientes e conservar clientes. É que a gente não tem essa visão. Na casa espírita a gente não tem essa visão, mas eu tenho que conquistar pessoas. Não, mas o espiritismo não faz proselitismo. Não estou dizendo proselitismo. Mas você tem que conquistar as pessoas que já têm simpatia e interesse pela doutrina espírita. Você tem que conquistar ela. Conquistar da melhor maneira possível. Depois que você conquistar, se você não tratar essa relação, você vai perder esse cliente.
Porque a relação tem que continuar sendo boa. E olha, a melhor coisa para isso é sorriso nos lábios. É o trabalhador espírita que trabalha por ideal, não por dever. Esse trabalhador, ele está sempre feliz, independente dos seus problemas que todos nós temos. Mas atende bem, sorri. Só isso já é mais que 50% do resultado positivo que a gente pode alcançar. Ora, nós temos que garantir com isso, né, o estudo da doutrina, a prática e a sua divulgação. Essa para mim, é a missão estratégica de qualquer organização, incluindo a Casa Espírita. E a boa comunicação garante, está errado aqui, garante bons resultados. Bom, quem comunica? O comunicador, o palestrante é que comunica? Não, todo mundo comunica. Numa palestra pública, olha quanta gente comunica. Segurança, manobrista, atendente de recepção, aquele que dá informações, na lanchonete, na biblioteca, no bazar, a pessoa que dá aviso, o dirigente, palestrante, o organizador da fila de passe, o entregador da água fluidificada, o passista. Todos estão comunicando, mesmo sem falar. Nós estamos comunicando. Por isso que às vezes a gente entra no ambiente e se identifica com ele. E entra em outro, não que desgoste, mas não se identifica, parece que está faltando alguma coisa. E no outro ambiente não, você se sente mais à vontade. Por um conjunto de coisas que formam uma imagem para você. Todos são comunicadores. Então, nós estamos vivendo uma época com a tecnologia, deixando claro uma coisa que sempre ocorreu, mas que agora ficou claro. Todos nós temos um poder muito grande de comunicação. Muito grande. A tecnologia permite que o meu comentário seja visto por milhões de pessoas, o meu vídeo seja visto por milhões de pessoas, a minha opinião. Mais ainda, gente, o meu sentimento, a forma como eu me expresso, o meu tom, tudo isso é percebido pelas pessoas. Isso gera conclusões. Eu posso falar uma coisa e o meu tom de voz dar a entender outra. E as pessoas não vão concluir literalmente pelo que eu falei, mas a forma como eu me expressei. Qualquer um pode atingir milhões de pessoas, mas comunicar não é tão fácil assim. Veja, tem um capítulo do Evangelho que diz que a felicidade não é desse mundo, né? Na minha visão, Deus, na sua bondade, perfeição infinita, é difícil, né? Eu estava num portal que estava dizendo da gente dar atributos a Deus. Né? Deus é um negócio tão grande que é melhor não começar a dar atributo, que eu começo a tratar Deus como pessoa, né? Como eu. Então é complicado falar de Deus, né? Por isso que os Espíritos não falaram muito. É a causa primária e ponto, acabou. Né? Mas, olha, para mim, Deus sendo uma coisa tão superior, tão perfeita, a felicidade está em todos os níveis da evolução. Não faz sentido a felicidade estar reservada para um futuro. Em todos os níveis da evolução eu tenho felicidade. Agora, muitas vezes eu não percebo essa felicidade. Eu não percebo. Quantas vezes a gente já se pegou pensando assim, relembrando o passado? Eu era feliz e não sabia. Ou aquela pessoa que conviveu com a gente, depois faleceu, e depois que faleceu, puxa vida, eu era feliz com ela e não sabia, não dei a atenção que eu devia ter dado. Então, comunicar não é tão fácil assim. Então, quando eu leio que a felicidade não é desse mundo, passa por um monte de filtros, meus valores, meus traumas, problemas psicológicos, passa por um monte de coisa. E aí eu posso concluir, nessa vida eu nunca serei feliz. Olha, eu fui lá nesse tal do espiritismo, porque eu estava precisando de emprego,
que me falaram que se eu tomasse 8 passes eu arrumava emprego batata. Tomei 12 passes e não arrumei nada. E pior ainda, eu não gostei desse pessoal. Eu escutei uma palestra que a felicidade não é desse mundo. Nossa, eles vivem, acho que para quando morrerem, para o futuro. Eles não querem ser felizes agora, os espíritas. Olha, tudo isso são interpretações que uma pessoa pode ter. Ah, mas o evangelho está errado? Não, não está errado. Foi uma força de expressão de um espírito. Né? O espírito se expressou assim. Agora, nós temos que analisar o conjunto da obra. Então, comunicação interna. Deixa eu olhar aqui primeiro. Porque é comum nas casas espíritas terem esse cartaz ou uma avaliação pequena, dizendo assim, o silêncio já é uma prece, ou o silêncio é uma prece. Então, eu particularmente não gosto disso. Se eu fosse dirigente de uma casa, eu ia pedir para não colocar esse aviso, né? Mas se colocar também, não sei, não vai ter tanta mudança assim. Mas vamos pensar um pouquinho. O que eu estou comunicando quando eu coloco esse cartaz na minha parede? Ah, outra coisa. Tem gente que faz um cartaz muito bem feito, porque hoje nós temos profissionais, designers, todo centro tem um que colabora. Ah, faz um cartaz para mim, para arrecadar a cesta básica. Aí ele faz maravilhoso, colocamos na parede, e passa 1 mês, e 2, e 3, e 1 ano, e 2, e 3, e o cartaz está ali. O cartaz perdeu o efeito. Ele é uma peça de decoração. Ele não atende mais o objetivo dele. Então, essas coisas são dinâmicas. Eu tenho que mudar a forma de me expressar, mudar a imagem, para conseguir manter aqueles resultados que eu espero. Então, conflito de comunicação. Aqui nós temos um conflito, o enunciado versus o contexto versus a inferência que a pessoa faz. O silêncio é uma prece. A nossa doutrina não é de questionamento. É de questionamento a nossa doutrina. Ela não é de raciocínio, fé raciocinada. Ela não é de experimentação. Aí, de repente, eu posso inferir que não é para questionar, é o silêncio. No silêncio eu não questiono nada. Não pense, aceite, não mude, mantenha. O que eu quero? Eu estou formando bons espíritas com esse pano de fundo. Esse pano de fundo é aceitem tudo que for falado aqui na frente. Não. Eu vou confrontar com o que eu sei, eu vou comparar, eu vou criticar. Se for bom, se eu julgar que tem fundamento, que tem consistência, eu vou dar valor, senão eu vou colocar pelo menos de lado. Então nós temos que formar espíritas que tenham as suas próprias ideias, que desenvolvam o seu conhecimento. Então, coerência entre o conhecimento e a comunicação. Se a nossa doutrina é de questionamento, de investigação, nós temos que motivar as pessoas para isso. Problemas da comunicação, o problema do conflito. Né? Nós evitamos conflito. O conflito é um negócio desagradável. Olha, eu não vou naquele aniversário porque aquele fulano vai estar lá. E eu não quero conflito. Mas há conflitos e conflitos, né? Mas a maioria dos conflitos, eles encerram uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento. Por isso os conflitos fazem parte da convivência humana. A lei é de evolução. Nós evoluímos a partir das diferenças. Essas diferenças que nos fazem evoluir. Eu tenho muita coisa para apresentar para vocês, então alguns momentos eu vou correr um pouco mais com isso. Agora, por exemplo, lembrei de um negócio legal, mas não vou falar. E a minha consciência falou, Ivan, você fala demais, Ivan. Comunicação tem que ser
solidária e assertiva. Veja bem a ordem que eu coloquei. Eu não coloquei assertiva e solidária. Coloquei solidária e assertiva. Antes de tudo, tem que ser fraterna, tem que ser empática. Né? Agora, tem que ser firme, olho no olho. O assertivo é aquele que fala as coisas, sem magoar. Ele procura as palavras, mas fala, é firme, olha nos olhos da pessoa. Deixa claro a mensagem que ele quer passar. O assertivo deixa claro. Então, ele sabe ouvir, sabe conversar. Qualquer assunto, veja bem, qualquer assunto. Saber discordar, com educação. Defender com respeito, mas também aceitar outro modo de pensar. Nós temos um problema, eu não ia falar, mas estão dizendo que eu tenho que falar. David Bohm é um físico. Não sei como é que se fala Bohm, mas se escreve Bohm com H. Ele é um físico e ele resolveu entrar na área de comunicação, foi muito criticado pelos comunicadores, e ele desenvolveu uma tese do diálogo aberto. Então ele diz o seguinte, porque eu dou razão para ele. Precisou vir um cara que não é comunicador para nos alertar que a nossa cultura sofreu muita influência americana. E essa influência americana faz com que a nossa comunicação seja dominante na parte de convencimento. Nós queremos convencer. Nós nos comunicamos para convencer o outro. Discordar do outro, fazer prevalecer sempre a nossa opinião. Às vezes é um gosto pessoal, essa cor é mais bonita, eu discuto com o outro. Não, essa cor é melhor. Como é melhor? Cada um tem o seu gosto. Eu não posso gostar dessa cor? Sou obrigado a gostar da sua cor, do seu time de futebol, do seu político. Eu gosto das minhas coisas. Então, nós não damos espaço para isso. E quando nós não damos espaço e queremos convencer, nós não estamos abertos a aprender. Eu sei espiritismo, então eu vou ensinar para vocês. Tudo bem, você se preparou, você sabe, mas deixe uma lacuna aberta para aprender também. Primeiro que o espiritismo é muito complexo. Ele envolve todas as áreas de conhecimento. Então, falar que conhece tudo de espiritismo, nossa, é difícil. Eu julgo que conheço 10%. Então, é muito complicado isso. Por isso que é desafiante. Por isso que ele evolui, não é estático. Por isso que não disseram tudo. A doutrina espírita não explicou tudo, ela deu os primeiros passos. Então, nós temos que dialogar com as pessoas, tendo um espaço para aprender com elas. Eu gosto do vermelho, você gosta do azul, por que você gosta do azul? Ah, o azul me deixa calmo, eu acho que combina mais. Eu preciso aprender com ele, o outro lado dele. Uma senhora está fazendo crochê do meu lado e fala, olha, aprendi um novo ponto muito bom. Eu já viro de lado e falo, ai meu Deus do céu, vai conversar comigo sobre crochê? Por que não? Eu nunca tive essa oportunidade, talvez eu não tenha durante a encarnação inteira. Como é que a senhora se sente? Por que a senhora faz crochê? É difícil de aprender? A senhora aprendeu rápido? Ora, tem um monte de coisas que eu posso aprender com aquela pessoa em 5 minutos que eu estou aguardando ser chamado para o médico ou para o dentista. Eu poderia ter aproveitado isso e não aproveitei. Então, discutir as ideias, nunca as pessoas. O Espiritismo no passado recente, o que eu faço questão de mostrar isso, é para mostrar que a gente está sempre em mudança. Que eu vou apontar várias coisas que eu julgo que devem mudar. Tá? Por quê? Porque nós já mudamos. Olha, quem não tem cabelo ou tem cabelo branco, vai lembrar dessas coisas aqui. Ó, fábrica de loucos. Isso saía nos jornais. Espiritismo é fábrica de loucos.
Porque a desobsessão era feita em reunião pública. Algumas casas, porque as pessoas se debatiam, tinham uma poltrona que tinham correias de couro que eram amarradas nas pessoas. Ela ficava sentada aqui na frente, amarrada, enquanto havia a chamada doutrinação, que eu prefiro esclarecimento. Imaginem vocês se essa visão não dava realmente suporte para se pensar que é uma fábrica de loucos. Olha, livrarias não vendiam livros espíritas. Algumas que vendiam, você falava baixo. Você tem livro espírita? Como? Espírita. Olha, lá no fundo, na última prateleira, tinha meia dúzia de títulos. Até a livraria tinha vergonha de expor os livros. Médium era chamado de aparelho, dar as mãos para formar a corrente. Ia na reunião espírita, tinha que dar as mãos para formar a corrente. Crianças no centro sem ocupação, correndo por aqui, não tinha ocupação para elas. Casamentos e batismos em alguns centros, não todos. Né? Eu pesquiso sobre materialização de espíritos. Então eu tenho atas de diversas reuniões, em diversas casas em São Paulo, que se materializou um padre e às vezes até um papa para casar o filho do dirigente, a filha do dirigente, para batizar o filhinho, tudo isso. Ausência de cursos de estudo. Olha quanta coisa mudou, gente. Olha, era chamada mesa branca, porque tinha que ter toalha branca. Médiuns também tinham que usar branco. A possessão era pública, passes com toques físicos das pessoas. Né? Você vai tomar passe e não podia cruzar os braços ou as pernas. Né? E a plateia tinha que ser separada, homens e mulheres, não podia ficar junto. Então, os espíritas tinham medo de falar que eram espíritas. Tinham medo. Espiritismo no presente. As ideias espíritas já estão na cultura brasileira. A palavra espiritismo consta em mais de 3 milhões de páginas na internet. Olha, 15 mil centros espíritas no Brasil. Mais de 5 mil livros espíritas mesmo, não espiritualistas. 2% dos brasileiros se declaram espíritas. Mas só 2%. A FEB foi a primeira a gritar. Não é possível, está errado, o censo está errado. Não está, é um método científico, não está errado. Ele tem uma margem, não é uma coisa precisa, mas ele tem uma margem sólida para trabalhar. O que acontece é que eu chamo que tem espíritas que são de carteirinha, de crachá, e tem espíritas que não usam crachá. Então você bate na casa do sujeito, ele fala, eu sou espiritualista, universalista, livre pensador. Mas na verdade ele é espírita. Mas o crachá dele não chegou, a carteirinha dele não chegou ainda. Agora, 4 milhões de espíritas de carteirinha, 20 milhões de simpatizantes, é o que nós estimamos, né? Não sei, pode ser mais. Parabéns a todos os dirigentes trabalhadores, porque nós construímos isso ao longo dos anos e construímos isso com coisas erradas acontecendo. Tem coisas que hoje são erradas e são claras e na época não eram. Por exemplo, o dirigente autocrático não é democrático, ele não quer ouvir ninguém, é o que ele quer e acabou, não põe discussão em reunião. Era assim. E quantas casas espíritas foram erguidas, fizeram bem, ajudaram as pessoas com dirigentes autocráticos. Hoje não tem mais cabimento, mas naquela época aconteceu. Isso não impediu que fizesse um bom trabalho. O Espiritismo no presente ainda. A palavra reencarnação consta em mais de 1,5 milhão de páginas na internet e pesquisa da Datafolha já mostram que pessoas de outras religiões que não aceitam a reencarnação, essas pessoas aceitam a reencarnação. Então,
Sociedade reconhece as ações de filantropia espíritas. Ideias espíritas fazem parte da cultura. Grande mídia veicula ideias espíritas a toda hora. Filmes e novelas têm temas espíritas. Teses acadêmicas abordam o espiritismo. Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que é o nosso ilustre espírito. Então, parabéns de novo a todos os trabalhadores entendidos. Agora, nós temos movimentações de ideias, o que por um lado é salutar, né? Pessoas espíritas que começam a buscar alguma ideia, tudo. É salutar desde que seja fundamentado em argumentos sólidos e a pessoa esteja predisposta a dialogar, não para fazer prevalecer a sua ideia, mas para fazer prevalecer a verdade. Geralmente nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Eu tenho uma ideia, eu quero fazer prevalecer essa ideia. Eu não estou aberto para aprender também. Eu quero convencer que o meu movimento espírita é melhor do que o outro. Então nós temos o rustanguismo, nós temos os ortodoxos, então aqueles que aceitam só o que Kardec assinalou. Então, coisas, por exemplo, colônia espiritual. André Luiz comenta, Kardec não comenta. Então, os ortodoxos não aceitam isso. Científicos são aqueles que eles só pensam no lado científico do espiritismo. Então, qualquer lado assim, mais religioso, eles também não aceitam. O baldismo é o Pietro Baldo, que nunca foi espírita, mas que veio aqui, escreveu livros, conheceu Chico Xavier, e criou um monte de seguidores, né? Evangélicos são aqueles que se voltam mais para os evangelhos de Jesus do que para Kardec. Movimento laicista, que não é religioso, né? A conscienciologia, que é do Valmier, apometria, divinismo, conhece o divinismo? Que eu moro na região norte morava o Oswaldo Polidoro, então tem vários centros lá que são divinismo, né? Divinismo, o Oswaldo Polidoro achava que ele era Allan Kardec reencarnado. E vários dos diretores do divinismo eram apóstolos que estavam reencarnados. Então ele tinha essas ideias. Seguidores de Ramatiz. Eu comecei com Ramatiz. Tem um livro dele que me marcou pro resto da vida, me tornou vegetariano, que é Fisiologia da Alma. Mas ele escreve ruim para burro. Ele é repetitivo que cansa, nossa. Mas fala umas coisas interessantes, e fala outras estranhas ao espiritismo, muito estranhas. A fragmentação já existe. Olha, seguidores de André Luiz, de Emmanuel, continua. Movimentos da fraternidade, a Oscal, enaltecimento das trevas, tem um grupo aí que só fala das trevas. Só fala que as trevas estão se preparando, que nossa, o espiritismo não vai dar conta. Extraterrestres, universalistas, humanistas. O humanismo é bom, é aquele que fala assim, gente, precisamos amar mais no centro espírita, abraçar o irmão. Poxa, quem é que vai questionar isso? Não, está certíssimo, é isso que nós precisamos mesmo, Para que ficar discutindo coisa de fidelidade doutrinária? Isso aí é bobagem. O que importa é o amor. Aí já começou a complicar. Estão vendo o jogo de palavras? Vamos amar sim, mas eu amo com a bandeira do espírita. Eu escolhi isso. Podia ter escolhido nenhuma bandeira católica. A minha bandeira é espírita. Então eu amo com a bandeira do espírita. Até prova o contrário. Progressistas, esses são novos, que surgiram agora.
movimento livre pensador, movimento das reformas ou renovação cristã, que era de São José do Rio Preto. Eu nunca mais ouvi falar deles, eu não sei se tem, mas era o Centro Espírita Bezerra de Menezes em São José do Rio Preto. Nasceu ali. E a fragmentação pode crescer. Então, quais as razões para essa fragmentação? Aprendizado insatisfatório, não estudo direito. Eu já fui em centro espírita que ele disse assim, você tem estudo aqui, que eu trabalhei na USE muitos anos, né? Então a gente ia no centro espírita e falava, você tem estudo do espiritismo? Claro, toda semana. Olha que beleza, como é que é o estudo? Na reunião pública, a gente abre ao acaso no Livro dos Espíritos ou o Evangelho, abre ao acaso e lê aquela página e comenta. Então, esse é o estudo. Foi o estudo, graças a Deus não é mais assim, mas foi durante muitos anos nas casas espíritas. O estudo era isso. Então, é muito superficial, né? Falta de teses e estudos documentados, falta de críticas a livros e artigos, comunicação deficiente, então, e principalmente falta de diálogo entre esses grupos. Esses grupos, eles se fecham, eles não querem dialogar com outro grupo. Eles falaram, nós alcançamos uma verdade e não vamos compartilhar com ninguém. Então, vamos conversar, vamos ver se essa verdade é essa mesmo. Maiores ameaças, novos espíritas com formação deficiente. Veja, está tudo atrelado ao conhecimento espírita. Desvirtuação do conhecimento espírita. Olha, se eu tenho formação deficiente, eu vou desvirtuar. Cisma e dissidências criando variantes e ramificações, que nós já temos. Então, é dedicação, estudo, diálogo e fraternidade. Esse é o remédio. Então, após a morte de Kardec, lembrando bem isso, hein? Gabriel Delano, Leon Denis, Beth Froco, identificaram e denunciaram a negligência de Le Marie, que era o braço direito do Kardec, né, com a continuidade da obra de Kardec. Ele esteve à frente da Revista Espírita até 1901. Ele fez uma aliança com a teosofia em detrimento do espiritismo. Em vez de ter matéria do espiritismo na Revista Espírita, tinha teosofia. Né? E agora surgiu a alteração do livro Agente. Então, estejamos atentos. Isso já aconteceu. O espiritismo morreu na França, gente. Ele tinha milhões de adeptos no mundo, né? Mas também na França, era forte lá. E de repente sumiu. Foi aparecer aqui. Aí nenhum outro país tem esse movimento. Então, o conhecimento espírita não está finalizado, ele nasceu amplo, né? Mas ele precisa de estudo, pesquisa, muito diálogo para se complementar. Então, é preciso perceber a verdade, não ficar só na superfície, no que é conhecido. Nós precisamos investigar mais, descobrir outras coisas. O espiritismo não está terminado, ele mal começou. Então, nós temos conceitos básicos mal compreendidos. Isso é baseado em pesquisa em centros espíritas na capital de São Paulo. Na capital de São Paulo, vocês sabem que tem 1000 centros espíritas. Então, o que nós descobrimos nessa pesquisa aqui? Jesus como Deus. Então, será que é isso que a gente passa? Ou isso é de outra religião? Mas, conversando com as pessoas passam o que elas aprenderam no Espiritismo, ou que elas julgam que aprenderam no Espiritismo. E Jesus é o próprio Deus. A Bíblia é a verdade. A vontade de Deus nas mínimas coisas. Tudo o que acontece não cai uma folha se Deus não quiser. Quer dizer, as leis naturais que o Espiritismo fala tanto, parece que de repente são esquecidas. Tudo está determinado. Tudo está com a vontade de Deus. Obsessores são espíritos inferiores. Isso eu coloquei inferior de propósito. Na pesquisa, a gente não coloca assim. Mas nós fizemos entrevistas e ficou claro a postura da pessoa com relação ao obsessor.
que é um espírito inferior mesmo ao nome. Ele não é igual a mim. Não é igual a mim. E, na verdade, o obsessor, ele pode ser mais evoluído do que eu, mas está num momento de confusão, de agonia. Nós temos diversos tipos de obsessores. Nós temos o obsessor que ele está sofrendo e ele fica próximo de um médium, o médium começa a sentir o que ele está sentindo. Então, ele vai no centro espírita, o centro espírita esclarece esse espírito, encaminha ele e a pessoa se sente bem. Tem aquele que é vingativo. Todos eles podem ser muito mais inteligentes e evoluídos do que eu, mas estarem em uma fase de engano. Que nós não somos perfeitos, nós nos enganamos. Oração decorada, né? Jesus pediu tanto, né? Mas a gente ainda tem esse costume, né? Eu confesso que eu interiormente também tenho esse costume, que eu aprendi desde criancinha, já no catolicismo, né? Então, eu quando vou rezar, parece que se eu não rezar o Pai Nosso, parece que eu não estou rezando. Então, primeiro começo o engato, a primeira com o Pai Nosso. Aí depois converso com Deus, com Jesus, com os Espíritos, tudo tranquilo. Mas na casa espírita, quando me pedem para fazer uma oração, eu nunca faço uma oração decorada, nem prece de cáricas, nada. Você tem que fazer do coração, você tem que falar, abrir a sua alma para falar. A obsessão isenta de responsabilidade. Nós pesquisamos isso. As pessoas acham que, olha, a pessoa fez aquilo porque ela estava obsidiada, coitada, ela não tem culpa. E o Espiritismo não diz isso. O Espírito é diferente. Ação e reação, ou causa e efeito, semelhante à lei do talião. Quer dizer, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fiz uma outra pesquisa que eu pergunto assim: obrigatoriamente a pessoa que fez sofrer uma outra pessoa, ela vai receber esse mesmo sofrimento? Sim. Então, 52% dos espíritos disseram sim. E o Espiritismo não diz isso. A lei é de aprendizado, a lei é de amor. Se você já aprendeu, você não precisa passar por isso. Agora, tem muito romance espírita que conta uma história. E eu leio a história, julgo que todos os casos são assim. Não, é um caso, é uma ficção que ele criou. Isso não é regra. Deus castiga quem erra. Então, cansado de pesquisar isso, nós vamos ver mais para frente por que isso. Conceito errado, ser espírita é ser prefeito. Senhor José, o senhor já está aqui há um ano na sua casa, né? O senhor não quer trabalhar com a gente, nos ajudar, tudo, né? Ser um espírita atuante aqui, quem me dera ser espírita, eu ainda sou muito imperfeito. Ué, e eu fiquei pensando, essa expressão dele foi porque ele percebeu isso de alguma maneira nos comunicadores da casa. De alguma maneira nós passamos isso sem querer, naturalmente, mas passamos isso, comunicamos isso. A felicidade não é desse mundo, alma gêmea, mediunidade de incorporação, que as pessoas não entendem ainda. Espíritas, frequenta a casa espírita, trabalhadores, ainda não têm noção exata do que é mediunidade. Então, um conceito errado distorce o conhecimento, cria desvirtuamentos, cria outros caminhos. Então, crenças de parte dos espíritas. Jesus nunca errou na vida. Nasceu certo e só errou. Jesus, então, se isso é verdade, Jesus contrariou as leis naturais que o Espiritismo aborda. Jesus demorou 1000 anos para encarnar. Ele é tão evoluído, que ele teve que, durante 1000 anos, ir baixando para o espírito dele, baixando, para poder encarnar. Jesus foi o espírito de verdade, Chico foi uma encarnação de Kardec, o cristianismo primitivo é o melhor modelo. Isso está enraizado. A gente gosta tanto de Jesus, e quando lembra do cristianismo primitivo, fala, meu Deus, aquilo sim que é um modelo. Nossa, que coisa maravilhosa era o cristianismo primitivo. Agora, se você for estudar os fatos históricos, era uma coisa horrível.
Primeiro que os apóstolos não entendiam nada que Jesus falava. Isso está claro nos evangelhos, no Atos dos Apóstolos. Eles não entendiam, não sabiam agir. As leis proibiam fazer qualquer coisa. Eles tinham medo, podiam ser mortos, apedrejados. Eles faziam um pouco, o que dava para fazer. Hoje nós fazemos muito mais. Então não podemos nos basear no cristianismo primitivo. Crença sobrepujando o conhecimento espiritual. Quando eu tenho uma crença, eu esqueço o que eu conheço, o que eu aprendi. Eu quero manter a crença, porque eu tive uma afinidade de sentimento com ela. Eu gostei daquela crença. Não importa se ela tem base ou não tem. Eu gostei. Então, tem vários assuntos históricos que as casas espíritas precisavam estudar a parte histórica. Eu estou falando espírita. O espiritismo tem um monte de informações sobre Jesus, mas a história tem outras. Por exemplo, Jesus não morreu com 33 anos. Não tem um historiador que creia que Jesus morreu com 33 anos. Não tem. Tá? Mas o mais claro aqui que eu queria comentar é o seguinte: é a Bíblia, ou os Evangelhos, ou o Novo Testamento. Se você for analisar do ponto de vista histórico como ele foi produzido, os erros que tem, as mudanças de língua, os escribas que copiavam e erravam, e copiavam o erro do escriba anterior. Então, nós não podemos afirmar que Jesus falou exatamente o que está ali. Nós temos que analisar no conjunto, as ideias. E muitas vezes a gente vê o orador espírita dizendo: Jesus, quando disse isso, ele quis dizer não sei o que, não sei o que. Olha, é muita pretensão nossa. Né? Então, olha, tem uma frase atribuída a Jesus que, com o conhecimento espírita, nós interpretamos dessa maneira. Você está vendo que é uma outra forma de falar? O que está por trás disso? Uma humildade. Será que interpretamos certo? Nós julgamos que sim, mas pode ser que não. Olha, isso muda tudo, gente. Eu não estou querendo convencer, eu não estou fechado ao aprendizado, dizendo é assim e acabou. Não. Eu estou reconhecendo que é uma interpretação baseada no conhecimento, mas que pode também estar errado. Mas até prova o contrário, eu tenho essa posição. Então até a codificação pode confundir, porque está cheio de Deus castiga, Deus pune, e não é isso que o Espiritismo fala. Não tem castigo, não tem punição. Então, quais são as lacunas do conhecimento? Ó, a gente pensa que sabe tudo sobre o Espiritismo. Toda hora estamos descobrindo uma coisa. Por exemplo, a palavra Espiritismo, em francês, o próprio Kardec diz que criou. Né? Mas julga-se que ele não saiba. Ele não sabia na época. Mas essa palavra já existia. Tem livros que foram publicados já abordando esse termo antes de Kardec. Então, isso quer dizer o seguinte: nós não estamos estudando Kardec como deveriam, pesquisando de fato isso. Agora descobrimos sobre a adulteração na Gênese. Essa adulteração foi em 1872, né? Demoramos quanto tempo? Sei quantos anos para descobrir isso. Pior, Henry Souce, ele já tinha dito há mais de 100 anos atrás que tinha tido adulteração. Quer dizer, alguém já tinha apontado isso. Lacunas do conhecimento. Ó, vocês conhecem essa foto de Kardec aos 25 anos? Está até no livro da FEB, a vida de Kardec. Né? São 3 volumes. Pois bem, agora descobriu-se que não é de Kardec. É do pintor de Kardec. É que o quadro estava junto e eles acharam, é Kardec quando era novo. Não é. Então,
Não estamos investigando, é uma doutrina tão bonita, a fé tem recursos, tudo. Por que não investiga de fato isso? Né? Então, existem colônias espirituais, estudo mais profundo. Tem uma discordância entre André Luiz e Kardec, mas não é para nós tomarmos partido, é para nós estudarmos, investigarmos e aí concluirmos, ou não. Ou tem elementos para concluir ou não tem. Tá? O umbral existe ou é estado de consciência? Os animais podem viver na erraticidade? O fluido humano pode ajudar um animal? A apometria tem alguma coisa que vale a pena? Eu acho que tem. Se você tiver um método de desdobramento, que ele pode se desdobrar e verificar a situação lá, na espiritualidade, eu acho que grande ajuda. Isso faz parte da apometria. Tem outros aspectos da apometria que eu não gosto, que ela não é caridosa, bondosa, com espírito, nada. Ela... Elementais. Kardec passou rapidinho sobre isso. E nós ficamos boiando até agora. O que é isso? Existe, não existe? Vamos saber mais sobre isso. Os centros devem fazer curas físicas e cirurgias. São coisas de estudo. Isso devia ter um estudo, uma tese, estava publicado. Eu vou lá e consulto essa tese, todos os argumentos, tudo. Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Graves incidentes podem ocorrer sem prova ou karma. A gente diz que não. A gente diz que não há acaso, que tudo que acontece tem uma razão de ser. Eu já julgo que não é bem assim, mas é um assunto complicado. O conhecimento precisa evoluir. Então a imagem, eu quero chegar, ela é muito importante. Olha, a imagem da casa espírita, ela já diz várias coisas. Olha essas duas. Uma lembra uma igreja, né? É um templo de oração. A outra não, lembra uma escola. Diferente, né? Então, ó, é a mesa branca, os médiuns de branco. Então, isso é agora, não é antiga, não. Então, olha a diferença. Tudo isso está comunicando para quem chega naquela casa. Ó, olha o livro dos Espíritos, olha o anjo da guarda lá, com as asinhas. É isso que nós falamos? Tá? É isso que está escrito no livro dos Espíritos? Não, mas é a imagem que eu coloco lá. Não confunde as pessoas? Olha aquela tábua lá do... O Espiritismo não fala para usar isso, fazer reunião desse tipo aqui. Então, ó, às vezes até com boa intenção, olha, vamos colocar que o nosso centro é kardecista. Porque as pessoas confundem, pensam que é centro de Umbanda. Não, ele não é. Espírita, espiritismo só tem um. Se os outros estão errando, estão interpretando errado, eu preciso orientar eles, não preciso criar um termo. Então, eu crio estátuas, eu venero os espíritos, as entidades, né? Eu coloco nos quadros, o nome do centro. O nome do centro é complicado, porque tem vários nomes que nasceram num contexto. Com esse contexto mudou. E aí fica difícil você mudar o nome. Tem centros que nasceram como um centro de Umbanda. E evoluíram, não sei se evoluíram, eles não vão gostar que eu falo que evoluíram. Eles, com o tempo, mudaram, se tornaram espíritas. E mantiveram Pai Jacó, Centro Espírita Pai Jacó, Pai de Angola. Mantiveram. E aí confunde. Como é que você quer explicar que espiritismo não é Umbanda se eu vou no espiritismo Pai de Angola? Fica difícil. Então, tem nomes que a gente tem que prestar atenção. Olha, eu coloquei em vermelho. Não é que está errado, mas olha, eclesiástico de todos os santos. Ele traduz o que é o espiritismo, um conhecimento moderno, que invade todos os ramos da ciência, da filosofia, que indaga, que pesquisa, que não tem dogmas. É isso que ele passa? Não é isso.
Ó, santo anjo da guarda, além de ser anjo da guarda, ainda é santo ainda. Então, consagração da Nossa Senhora Aparecida. Isso não é espiritismo, isso confunde as pessoas. Logomarca, até isso a gente vê na internet. Eu pesquiso na internet o centro espírita e eu vejo a logomarca. Será que eu acho que quer dizer isso aqui? Cada uma tem uma coisa. Vamos fazer, ó. O que vocês acham que quer dizer? O que passa? O que essa imagem passa para vocês? Ó, dá uma olhada. Ó. Não é mais ou menos isso? Olha essa de baixo aqui, ó. Conservadora, burocrática, velha, religiosa, pesada, fechada. Ele passa no inconsciente, vai passando essa ideia para você. Então, faltam críticas, cartaz comunica, né? Então nós temos aqui, ó, por que precisamos estudar as trevas? O modelo da psicologia das trevas, como a baixa autoestima explorada, né? Quem são os dragões, e quais são as ligações, um centro espírita pode ficar sob o domínio dos dragões. Então nós temos que questionar essas coisas, não é desrespeito, não é não ser fraterno. Eu tenho que trabalhar os argumentos e fazer contra-argumentos. Ou eu aceito ou eu dou um contra-argumento para aquilo. Olha, outro livro, Os Guardiões, Os Filhos da Luz. Eu peguei de um marcador de texto que está escrito. Olha o que está escrito. Se a justiça é a força que impede a propagação do mal, a justiça não é a força que impede a propagação do mal. Quem falou isso? Não tem nada a ver, isso não é a função da justiça impedir a propagação do mal. Há de ter seus agentes, olha aqui, ó. Não são leis naturais, não. São agentes que vão fazer a justiça. E quem são esses agentes? Os guardiões, ó. Quem são eles? A quem é confiada a responsabilidade de representar a ordem e a disciplina? São os guardiões. Então isso não é espiritismo. Pode até estar certo. Pode ser que a argumentação dele seja tão bem fundamentada que você fala, caramba, acho que é isso mesmo. Mas até prova em contrário, eu fico com o espiritismo. Qual espiritismo estamos comunicando? O espiritismo pessoal? Espiritismo místico, espiritismo superficial e dogmático, espiritismo deslumbrado, espiritismo excessivamente religioso. Problemas atuais dos centros espíritas, forte predominância da cultura religiosa. Isso é o meu ponto de vista, posso estar errado. Atividades voltadas ao enaltecimento da fé e da adoração. Por que eu não gosto da forte predominância da cultura religiosa? Porque a cultura religiosa tradicional, aquela que Kardec evitou de falar que o espiritismo era religião, porque ele não queria que as pessoas pensassem da forma tradicional de uma religião qualquer. É uma religião tão diferente, que até hoje a gente não sabe vivenciar essa religião. Até hoje a gente não sabe. E a gente exagera. E a gente age como nós agimos quando éramos católicos, protestantes. A gente age igual. É religião? Então eu vou agir dessa forma. Porque religião para mim é isso. Eu aprendi assim desde criancinha. Só que a religião espírita não é assim. Não é como as religiões tradicionais. É diferente. Atrai as pessoas do mesmo padrão. Nós estamos formando espíritas todos muito religiosos, pouco filosóficos e pouco científicos. Dificuldade de conquistar novos adeptos. Dificuldade de atrair pessoas com maior cultura e não religiosas, mais simples e mais jovens. Isso as pesquisas demonstram claramente. A gente está tendo muita dificuldade. Porque a gente tem uma linguagem espírita. E essa linguagem, por causa do Chico, eu adoro o Chico. Vive lá com ele,
Lá em Uberaba 3 vezes, e aqui em São Paulo já tive várias vezes com ele. Mas o Chico era um católico, ele até morrer, ele chama de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida. Ele usa os mesmos termos católicos, ele não separou isso, não conseguiu, porque ele viveu isso desde a infância, isso estava impregnado nele. Emmanuel, que é o mais católico que Emmanuel, influenciando ele, que já tinha essa bagagem, então aquilo ficou um ranço católico terrível, né? Isso não desmerece a obra dele, não desmerece, mas é uma realidade. Então, os centros espíritas não devem ser todos iguais, eles devem atender. Aquele é mais religioso, tudo bem, tem público que se sente bem assim. Por que você vai falar que não pode? Tem público que quer mais científico, que abram casas para o público mais científico. Nós não precisamos ter um padrão. Então, olha, tem pouco interesse em conhecer o movimento espírita. Eu noto isso nas casas espíritas. As pessoas não sabem o que está acontecendo no movimento espírita no Brasil. Psicografia e psicofonia não são subutilizados na casa espírita. Chega um médium de psicografia na casa espírita e fala: sou médium de psicografia. A casa espírita não sabe o que fazer com ele. Manda ele pegar um caderno e escrevendo. De vez em quando o dirigente olha e fala: legal, é assim. Vamos pôr no jornalzinho essa daqui? Desobsessão ausente em vários centros, ou deficiente, estágio inicial da assistência social, bibliotecas inativas, preferências por livros duvidosos, polêmicos. Sempre é possível melhorar. Então, falta crítica de obras novas, cursos sem pesquisa, trabalhos, avaliação. Temos tudo o que necessitamos para resolver esses problemas. Então, o conhecimento espírita precisa ser usado. Temos um conhecimento consistente, temos milhares de instituições, temos recursos humanos capazes, falta vontade e ação para a gente impulsionar mais a doutrina. Nós estamos levando, entendeu? A correnteza está indo para cá, eu estou indo também, eu estou levando. Eu não estou fazendo força para dirigir os rumos do espiritismo, eu não estou fazendo força, eu estou me levando pela onda, pela maré. Então, eu preciso despertar a curiosidade intelectual das pessoas que vêm na minha casa espírita. Elas precisam ter sede de aprender, exercitar o estudo, a pesquisa, desenvolver o olhar crítico, dialogar, produzir material, conferir argumentos, raciocínios, identificar possíveis influências e intenções. Então, o futuro do espiritismo no Brasil dependerá dos trabalhadores atuais futuros. Lembrem que Kardec, com todo aquele pessoal bom dele, depois que ele morreu, a doutrina acabou lá. Então tem muita gente que fala: está na mão dos espíritos superiores. Eu estou tranquilo. Espiritismo ninguém mexe. Não, como ninguém mexe? Já mexeram. Morreu na França. Eles têm a responsabilidade deles, nós temos a nossa. Vou jogar tudo para eles. Eu tenho uma notícia ruim e duas boas. A notícia ruim: temos novos problemas e dificuldades para enfrentar. Sempre tem, porque a vida evolui, muda, é dinâmica. Agora, as notícias boas: a base foi construída e é sólida. Nós temos uma base sólida, gente. O Espiritismo criou uma imagem positiva na sociedade. E a imagem dele, há 50 anos, era totalmente negativa. As pessoas tinham medo de falar que eram espíritas. Hoje eu falo em qualquer roda: eu sou espírita, falo com prazer. Isso mudou completamente da água para o vinho. Somos capazes, já superamos outros problemas. Então, vamos encarar esses desafios. Por quê? Porque o mundo tem problemas e o Espiritismo pode ajudar. Olha quanta coisa nós temos. Nós precisamos ajudar com o conhecimento espírita. Não ao trabalho infantil, ética,
trabalho escravo, violência. As ideias espíritas podem ajudar, com certeza. O mundo busca soluções. Vocês sabem que na Agenda 30, as Nações Unidas se reuniram no Rio de Janeiro e todos os países ali presentes construíram uma agenda de objetivos mundiais. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O Espiritismo está à margem disso, ninguém liga para isso. São as coisas que afligem o mundo inteiro e não tem um espírito, uma casa espírita discutindo esses objetivos de desenvolvimento sustentável. É como se a gente tivesse à parte, é outro mundo, não interessa. Nós estamos nesse mundo, gente. O Espiritismo é para se interagir com a sociedade. Ele pode contribuir em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são só 17. O conhecimento espírita tem soluções. Tá? Os espíritas podem ajudar. Então, proposta do Espiritismo: oferecer o conhecimento do mundo espiritual, sua relação com o mundo material, as leis naturais e os mecanismos de evolução. Oferecer o conhecimento para ajudar o homem a ver melhor aqui e agora. Muita gente que pensa que a doutrina espírita é para ensinar depois que morrer. Não é, para nós sermos bons cidadãos, ativos na sociedade, com o conhecimento espírita. O Espiritismo é uma proposta de vida. Passei 10 minutos. Gente, tinha até um pouquinho mais para... mas é supérfluo. Isso daqui é a essência do que eu queria trazer para vocês. Tudo bem? Vocês vão me desejar boa viagem, então? Com certeza. Hã? Com certeza. Então, gente, muito obrigado. Deus tenha uma boa semana. Eu gostei muito dessa casa. Achei que tinha sido acabado de construir. E aí o Carlos falou que não. Está muito bem conservada, está linda. A casa está... Parabéns a todos. Muito obrigado.